Fala, galera. Hoje vamos falar um pouquinho sobre números complexos e fasores e as suas aplicações em circuitos elétricos. A ideia é ser uma revisão bem rápida de números complexos, como que esses números complexos podem ser entendidos do ponto de vista das suas representações polares e retangulares, e como que isso a gente pode usar para resolver circuitos elétricos. Então, a princípio não é muito trivial, porque parece que a gente complica para depois facilitar. E, de fato, eu vou mostrar para vocês aqui por que que a gente usa essas ferramentas matemáticas, né? Então, muitas vezes em circuitos elétricos, a gente cai numa situação parecida como essa. Então, imagina que a gente tem aqui uma dada fonte de corrente alternada, então esse símbolo aqui diz para a gente que é de corrente alternada, e essa fonte, ela está em série, né? Ela está em série aqui com um indutor L, uma certa indutância L. Muito bem, essa fonte, ela vai ser, como ela é uma corrente alternada, ela vai ter uma representação aqui senoidal, com uma certa amplitude máxima, então essa aqui é a nossa amplitude de pico, certo? E eu escolhi aqui uma frequência de 377 radianos por segundo. O que isso significa? Se eu escolher uma frequência de 60 Hz, que é a rede aqui no Brasil, e eu multiplicar por 2π, eu chego em 376,99, alguma coisa, certo? Então a gente costuma usar 377 mesmo, que é 60 Hz. Muito bem. Se eu cheguei, se essa é a minha fonte, né? E eu fui lá e medi, por exemplo, a corrente. Essa corrente deu ali 30 miliamperes de pico, então o valor máximo dela é 30. E o indutor, ele vai atrasar essa corrente aqui, no caso, em 60 graus, ou π sobre 3. Muito bem. A minha pergunta para você é, qual que é, de fato, a impedância desse indutor? Muito bem. Para a gente fazer isso, basta que a gente aplique a lei de Ohm, né, em corrente alternada, porque vale. Então, a lei de Ohm em corrente alternada, ela é o quê? A tensão no certo elemento, ela é a sua impedância vezes a corrente que está passando por aquele elemento, certo? Muito bem. Dado que a gente vai preservar a questão senoidal. Então, vamos pensar que a gente tem esses dois valores. Eu coloco ali na lei de Ohm, certo? E aí eu isolo a minha impedância, então tensão sobre corrente, e eu coloco, né? Venho aqui, pego a minha fórmula da tensão, pego aqui, venho, coloco a minha fórmula da corrente, e aí eu chego nessa excitação aqui. Fiz, né, 120 sobre 0,030, cheguei em 4.000 aqui, e aí eu tenho uma razão de senoides. Se o argumento fosse o mesmo, eu poderia simplificar. Ou se essa daqui fosse uma cossenoide, né, com o mesmo argumento, eu poderia também simplificar, achar uma tangente ou coisa do tipo. No caso aqui, não é, né? Então a gente tem um certo argumento aqui que eu vou chamar, por exemplo, de θ, e esse cara aqui não é θ, né? Ele é θ menos alguma coisa que é um outro argumento. E aí, uma relação de seno de θ sobre seno de φ, ou seja, argumentos diferentes, né? A gente não conhece. A gente sabe seno de θ mais φ, seno de θ menos φ, mas a gente não sabe essa fórmula aqui. Como que a gente resolve isso aqui, pessoal? Qual que é a fórmula? Como que eu vou resolver esse problema? Então, a gente precisa, né, ter uma outra abordagem aqui. Então, imagina uma outra situação também. Então, saindo da lei das malhas, né, somatória ali pela lei de Ohm, imagina que eu tenho um certo nó que vai chegar aqui uma corrente I1 de T, né, uma senoide também, vai chegar uma corrente I2 de T e vai sair uma corrente I aqui que eu não sei quanto é. Bom, a lei dos nós a gente sabe que tudo que está chegando tem que ser igual ao que está saindo. Então, imagina que está chegando aqui, por exemplo, uma corrente 1 de 65 miliamperes, que oscila com uma fase de π sobre 6, ou seja, 30 graus, e uma outra que é 37, e ela não está defasada em relação à nossa fonte. Qual que é a corrente que sai desse nó? Então, qual que é o valor de I, né? O valor do cara que está saindo do nó pela lei dos nós. Bom, basta a gente somar, né? Então, o somatório das correntes que entram, que saem, é igual ao somatório das correntes que entram. Só que I1 é isso daqui, que é um argumento, que tem um argumento aqui diferente desse argumento aqui, não só, mas para ajudar, eu tenho também que a amplitude aqui, ó, ela é diferente entre os dois. Então, eu tenho uma soma de senoides, né, no formato, por exemplo, A de seno Azinho mais B do seno de Bzinho. Então, se você estudou relações trigonométricas mais complexas, a gente vai ver que existe uma fórmula, sim, que resolve esse tipo de identidade. Só que essa fórmula, ela é muito grande e ela é muito feia, certo?
Então, a gente precisa aqui, é, a gente poderia, como bons engenheiros, né, a gente poderia usar, trazer ferramentas matemáticas que vão facilitar a nossa vida. Então, são nesses casos, quando a gente tem razões de senos com argumentos diferentes, ou somas e subtrações de senos e cossenos, né, com argumentos diferentes e amplitudes diferentes, que a gente precisa simplificar a nossa vida. Então, de fato, a gente precisa de uma ferramenta matemática que possa nos auxiliar nesse tipo de abordagem. E, por mais maluco que isso pareça, essa ferramenta são os números complexos, e elas são muito úteis, não só em circuitos elétricos, mas em sistemas dinâmicos, né, modelagem de sistemas dinâmicos e sistemas de controle. Esses números complexos são essenciais lá em controle, que é uma disciplina avançada de engenharia, então já vamos guardar, esses números complexos no nosso coração, porque agora não pode sair mais da nossa cabeça as suas propriedades principais. Então, a utilização desses números complexos permitem, né, modelar ondas senoidais de uma maneira mais, digamos assim, palatável, apesar de a gente complicar para depois simplificar, e elas permitem fazer esses cálculos que a gente tem lá em cima, né, somas de senos e divisão de senos, para facilitar a nossa vida. Muito bem. Então, vamos fazer primeiro uma revisão de números complexos, né? A primeira forma é a forma que a gente costuma abordar no ensino médio, que é a chamada forma retangular. Então, a gente tem um número complexo z, que ele tem uma certa parcela real aqui, a, certo? Esse elemento a, esse valor a, que é um número real, né? Então, ele vem dessa parte aqui. Então, a gente fala que a parte real do número z é a, certo? Muito bem. E aí, eu venho aqui e eu falo que a parte imaginária desse número z, ela é b. Então, aqui eu tenho b. Então, o b, ele também é um número real que multiplica esse j, né? E esse j aqui, ele é o que nós chamamos da unidade imaginária ou parcela imaginária, né? Não coloquei aqui. Então, o j, ele é a raiz de -1. Certo? Então, imagina o seguinte. Imagina que eu vou pegar agora e eu vou... Essa figura aqui também, pessoal, é muito importante, né? Então, eu vou pegar esse número e vou colocar ao longo do eixo x a parcela real desse número complexo, né? Quer dizer que sobre essa reta aqui, ó, horizontal, né? Nas abscissas, qualquer valor que eu colocar aqui é um número real. Então, lembra que eu falei que o a, ele é um número real. Não vamos confundir o número real com a parcela real de número complexo, tá bom? Mas aqui eu tenho o eixo, né, a parte das partes reais, e nas ordenadas aqui no y, nessa direção aqui da vertical, eu vou colocar a parcela imaginária do meu número complexo, certo? Então eu venho aqui, pego o meu número real, né, do conjunto dos reais, o a, coloco ele aqui, venho aqui, pego o número que multiplica a unidade imaginária j, que no caso do meu número z aqui é o b, coloco esses caras aqui, e esse valor aqui, esse ponto que eu encontro, ela é o próprio número z, representado no que nós chamamos aqui de plano complexo, e eu posso criar, né, um vetor que une a origem do plano complexo até esse ponto z. Por enquanto, não vamos nos preocupar muito com ele, mas essa daqui seria a representação do z dentro, no plano complexo. Ele é um ponto que, se eu imaginar um vetor que vai unir do zero até lá, eu tenho essa seta azul. Pois bem, com essa seta, com essas propriedades aqui, dado, né, o plano complexo e dado esse formato de Z de A mais JB ou BJ, não interessa a ordem aqui da parcela imaginária da unidade complexa, eu posso fazer, né, somas e subtrações de maneira muito simples aqui, certo? Então, eu tenho aqui Z1 mais ou menos Z2, né? Então, eu tenho aqui Z1 um A1, B1J, mais ou menos Z2, tá aqui, certo? Então, para fazer soma ou subtração de números complexos, basta eu fazer o quê? Soma da parte real, né? Parte real com parte real. Tá aqui o meu novo A do meu Z1 mais Z2. E tá aqui também, deixa eu colocar aqui do lado. Tá aqui, ó,
B1 mais B2, que são as somas dos números complexos. Então, eu não misturo parte real com parte imaginária. Tudo que é real, eu somo com real. Tudo que é imaginário, eu somo com imaginário. Existe uma definição chamada conjugado. O conjugado desse nosso número z aqui é esse z estrela, né? Alguns autores usam z barra também, mas eu vou usar aqui z estrela. O z estrela, ele é a, então a parcela real se mantém, e eu troco a parcela imaginária, o sinal da parcela imaginária. Então, se, por exemplo, a minha parcela imaginária fosse negativa, o seu conjugado seria positivo. Então, o conjugado de número complexo é sempre inverter o sinal da parte complexa. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Dito isso, a multiplicação de um número pelo seu conjugado, de um número complexo pelo seu conjugado, é a soma ao quadrado das suas parcelas. Então, basta você fazer aqui, né? Então, se você pensar, por exemplo, de A mais BJ multiplicado por A menos BJ, e aí você faz a distributiva aqui, né? Então, você tem aqui que A vezes A é A ao quadrado, mais B vezes mais BJ menos BJ vai dar menos B ao quadrado, J ao quadrado. Aí eu faço mais ABJ menos, de novo, opa, errei aqui, gente, desculpa. Essa multiplicação aqui desculpa, é A ao quadrado mais A menos ABJ. Aí vem mais ABJ menos BJ ao quadrado. B ao quadrado, J ao quadrado. Eu me confundi aqui. Muito bem, isso daqui cancela com isso. Sobrou o que pra gente? Sobrou A ao quadrado menos B ao quadrado, J ao quadrado. Só que se eu pensar, né, o que que é uma parcela imaginária ao quadrado? Se eu vier aqui e elevar esse cara ao quadrado dos dois lados, eu vou ter que J ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 aqui, multiplicado, né, multiplicando um menos, vai dar A ao quadrado, menos 1 vezes menos vai dar mais B ao quadrado. Então, você pode pensar que o conjugado a multiplicação do conjugado pelo seu próprio número, né, do número pelo seu conjugado, dá a soma ao quadrado das suas parcelas. A soma das suas parcelas ao quadrado, perdão. Muito bem, então eu vou apagar aqui, porque eu tenho mais um pedacinho para mostrar. E aí faltou falar o quê? Se eu falei já de soma, subtração e acabei de dar um exemplo de multiplicação de números complexos, que a gente faz essa distributiva, faltou só o quociente. Então, se eu tenho de fato, né, um Z1 aqui que é igual esse aqui em cima, A1 mais B1J, e um Z2 que é A2 mais B2J, eu não posso deixar o número complexo embaixo, pessoal. Isso não define o número complexo. Não posso ter. Então, quando eu tenho A1 mais B1J dividido por A2 mais B2J, esse número complexo aqui não pode ficar na parte de baixo. Como que eu faço para tirar ele daqui? Bom, se eu multiplicar esse cara todo por 1, eu não vou alterar o valor dele em nada. Então, multiplicar por 1, por exemplo, é multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Isso daqui é 1, concorda? Então, eu multiplico aqui pelo conjugado, multiplico aqui pelo seu conjugado. E aí, o que que vai acontecer aqui? Olha que interessante, né? Eu vou ter aqui Z1 vezes Z2 estrela, dividido por Z2 vezes Z2 estrela. Aqui em cima, eu vou ter um número complexo de fato. Então, eu faço a distributiva, igual a gente fez há alguns segundos atrás. E aqui embaixo, eu vou ficar com um número real, né? Então, perceba que multiplicar um número, essa é outra propriedade que eu não citei, né? Mas multiplicar um número imaginário pelo seu conjugado é você obter um número real puro, né? Então, você tem aqui, por exemplo, né? Como é B2, é A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado. E em cima, eu vou ter um número complexo, que vai definir, e simplesmente eu divido cada parcela por esse cara e fica tudo bem, tá bom? A gente chega na representação que a gente precisava. Então, vamos supor que esse cara aqui em cima dê, né, multiplicando, fazendo distributivo tudo certinho, eu vou falar que ele vai dar, por exemplo, um Azão mais Bzão J, que seria essas parcelas multiplicadas
A1B1J e A2B2J, né, menos B2J, eu faço distributiva, rearranjo real com real, imaginário com imaginário. Então, esse número, ele seria A mais BJ, que é o número que a gente teria que descobrir, sobre A2 mais B2 ao quadrado. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar mais um pouco, né? Dividindo. Então, quando eu faço o quociente, eu posso fazer o quociente das parcelas separadas aqui, né? Então, nesse caso aqui, como esse denominador A2 quadrado mais B2 quadrado, ele está dividindo todo o número complexo, é a mesma coisa que dividir só a parcela real por ele mesmo e só a parcela imaginária por ele mesmo, tá bom? Então, isso aqui é uma propriedade importante também dos números complexos. Tá bom. Essa, então, é a forma retangular. Por que que é retangular? Porque ele está no plano cartesiano aqui, ó, observando, né, a projeção nesses eixos cartesianos. Então, tem a forma, de fato, aqui, ó, um retângulo, né? É isso, ó, aqui tem um retângulo. Muito bem. Vamos fazer uns exercícios, então, né? Imagina que eu tenho aqui nosso Z1 aqui eu tenho o Z2, e eu vou somar esses caras, né? Então, eu vou somar 9 mais J5 mais 3 mais J2. Então, eu vou somar real com real, imaginário com imaginário. Vai ficar 9 mais 3, vou colocar entre parênteses só para facilitar a nossa visualização, mais J5 mais 2, certo? Então, vai dar 12 mais J7, certo? Então, essa é a soma desse cara aqui, desses dois caras. Imagina agora que eu tenho um novo Z1 subtraindo um Z2, né? Então, eu vou ter 5 mais 3J. Aí eu tenho que distribuir esse sinal, né? Então, vai ficar menos 1 mais J, certo? Então, eu junto agora real com real, vai dar 6. E imaginário com imaginário, que vai dar 4J. Ou J4, fica à vontade. Por que que a gente usa J aqui em circuitos elétricos e em modelagem e controle? É porque, geralmente, a gente não quer confundir J e I. E isso daqui, que é normalmente usado no ensino médio, né? Isso daqui geralmente a gente usa para corrente, né, pessoal? Para corrente elétrica. Então, a gente evita usar o mesmo símbolo para diferenciar. Fica à vontade para usar os dois, mas aqui a gente vai usar J para não confundir. Então tá aí, somas e subtrações de números complexos. Vamos fazer mais um pouco de produto aqui, ó. Vou pegar os mesmos números, Z1 aqui, e multiplicar por Z2. Então eu tenho que fazer essas distributivas. Deixa eu tirar eles daqui para facilitar a minha vida. Então, ó, primeira multiplicação, ó, 9 vezes 3, 27. 9 vezes 2J, vai dar 18J. 3 vezes 5J vai dar 15J. E 5 vezes 2J vai dar 10J ao quadrado. Bom, aqui eu tenho real, aqui eu tenho imaginário. Então, 27 mais 33J. E o J ao quadrado é menos 1, né? Então, aqui é menos 10. Opa, preciso somar 27. Então, vai dar 17 mais 33J. Bom, agora, porque, poxa, multipliquei dois números complexos e não deu um número real? Não, porque perceba que o 9 mais 5J, né, não tem seu conjugado sendo 3 mais J2. A propriedade só vale quando eu multiplico pelo conjugado. Então, quem que é o conjugado de 9 mais J5, né? O conjugado, deixa eu mudar aqui a minha anotação, peraí. O conjugado é uma maneira da gente representar também, né? O conjugado disso é isso aqui, ó. Percebe que eu troquei o sinal, né? Muito bem, vamos fazer mais um pouco aqui, ó. Vou fazer mais um exercício aqui embaixo, ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos J, menos 5J. E eu fico trocando o J de lugar, pessoal. Não se preocupem com isso, não faz diferença, né? 1 vezes 3J mais 3J, mais 3J vezes menos J, menos 3J ao quadrado. Só que esse daqui é menos 1, então esse menos 1 vai ficar mais. Eu tenho real. 1 real vai dar 8.
E eu tenho aqui imaginário com imaginário, vai dar menos 2J. Por exemplo, então, quem que é o conjugado de 1 menos J? 1 mais J. Tá bom? Perfeito. Muito bem. Então, tá aí algumas possibilidades de números complexos. Agora aqui, ó, eu tenho um quociente, uma divisão de complexos. Eu não posso deixar esse complexo embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse nosso colega. Certo? Muito bem. Agora aqui, ó, ficou tranquilo, né? Na parte de cima, basta que eu faça a distributiva também, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 9 vezes 3, 27. 9 vezes menos 2J, menos 18J. Aí eu faço 5 vezes 3 vai dar mais 15J. E 5 vezes menos 2 vai dar menos 10J ao quadrado. Só que esse J eu vou cortar e colocar ele aqui, certo? Porque eu sei que ele é menos 1, vai trocar o sinal do 10. Dividido por. Embaixo, eu não vou fazer distributiva, porque eu tenho um número z aqui multiplicado pelo seu conjugado. Eu sei que é basicamente não, é simplesmente a soma dos quadrados das suas parcelas. Então, vamos organizar aqui, ó. Mais 27, a outra parcela real aqui é mais 10, dá 37. Menos 18, mais 15 vai dar menos 3J, dividido por 9 mais 4 é 13, né? Então, essa daqui seria a resposta. Eu vou avançar um pouquinho mais e vou separar esses dois elementos. E aí, nesse caso aqui, eu posso... deixa eu abrir meu Pythonzinho aqui. Então, minha calculadora está aqui, ó. Eu vou fazer 37 sobre 13, vai dar 2,84, ou 2,85, caso você queira pegar esse 6 e aproximar ao 4, então 2,85, menos 3 sobre 13, 0,23, J. Então, assim, por que que eu escolhi fazer isso daqui? Porque geralmente em circuitos elétricos, 37 sobre 13 não me diz muita coisa, mas 2,85 ampere, por exemplo, ou 2,85 volts, é mais fácil de eu entender onde eu estou, né? Mesma coisa que 3 sobre 13. Então, hoje eu vou continuar simplificando quando couber essas frações. Vamos fazer mais um aqui para fixar, para resolver o nosso problema de vez. Eu vou até fazer uma coisa aqui, eu vou trocar a cor, para a gente não ficar muito poluído de uma cor só. Então, aqui, ó, 5 mais 3J dividido por 1 menos J, eu tenho que resolver esse pepino aqui, multiplicando pelo conjugado em cima e embaixo de 1 menos J. Vamos lá, então. Um pouquinho mais rápido agora. 5 vezes 1, 5. 5 vezes J, 5J. 3 vezes 1, 3J. 3J vezes mais J vai dar mais 3J ao quadrado, que vai trocar o sinal do 3 ali, já já vou fazer isso. E aqui vai dar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Muito bem, porque eu tenho 1 aqui e 1 aqui. Então, 5 mais menos 3 vai dar 2. E 8J, que eu tenho 5 mais 3J. Dividido por 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. Isso aqui vai dar 1 mais 4J, né? Porque eu divido 2 pelo 2 aqui e eu divido 8 pelo 2 também. Então, essa é a resposta do de baixo. Muito bem. Se você tem alguma dúvida, volta um pouquinho e, e vê os exemplos, né? Para até chegar no quociente, que é o jeito mais difícil de fazer conta com números complexos na forma retangular. Volta um pouquinho e fixa os conceitos ali de multiplicação, adição e unidade imaginária ao quadrado e por aí vai. Muito bem. Agora, eu não coloquei, deixa eu voltar aqui, vamos colocar esse número aqui de baixo no plano complexo, né? Então, tem aqui o eixo real, o eixo imaginário.
Bom, ele é 1 mais 4J. Então, se eu tivesse aqui 3, 4, 1, 2, 3, 4. Na parte real, eu tenho 1, né? Então, na parte real aqui, eu tenho 1. E na parte imaginária, eu tenho 4. Então, esse número aqui, representado no plano complexo, é esse ponto que eu acabei de desenhar, esse quociente todo, e eu posso desenhar um pequeno vetor aqui, né, que tenha fé que ele está reto, que une a origem até ele. Vamos fazer o mesmo para o número de cima, só para a gente se, né, voltar aqui. Então, o plano complexo ele é muito importante nessa hora. Então, eu vou aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, é 2,85 na parte real, mais ou menos por aqui, né? E menos 0,23 na parte imaginária, está mais ou menos por aqui. Então, o meu número real, o número complexo está aqui. Eu não vou desenhar o vetor, que vai ficar bem ruim com essa caneta e com a minha dificuldade de desenhar as retas retas. Mas esse daqui é o número complexo, que representa esse número aqui, quociente, no plano real, no plano complexo, perdão. Muito bem. Agora eu quero fazer um exercício aqui, uma brincadeira. Vamos colocar no plano real cada um deles. Eu vou começar com esse daqui, ó, vermelho, tá bom? Então, vou desenhar ele bem grandão aqui, um pouco torto. Vou inverter. Vamos lá. Aqui, aqui. Muito bem. Parcela real, imaginário. Então, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muito bem. Vou começar com esse 2 vermelho. Esse 2 vermelho, cada um desses números aqui é um número complexo por si só, tá bom? Então, esse 2 vermelho, eu vou colocar ele aqui, ó, vermelho. 2. Tá bom? É isso. Número 2. Agora pensa o seguinte, eu vou lá, eu vou multiplicar esse 2 por J, né? Peraí. Esse 2 aqui por J. Quando eu multiplico 2 por J, perceba que desaparece o número real, não tem mais número real, é um complexo puro, então esse daqui é um real puro. E esse daqui é um número imaginário puro ou complexo puro, né? Bom, então ele está aqui, ó, certo? 2 aqui. Imagina agora que eu multiplico de novo, né? Por J. Esse 2J eu multiplico por J de novo. Opa, só que J ao quadrado é menos 1. Então é menos 2. Então ele veio para cá. Vamos continuar. Se eu agora multiplicar, né, tudo isso daqui, bom, eu sei que isso daqui, ele é 2J ao quadrado vezes J, só que 2J ao quadrado é menos 2, né? Tá aqui em cima, ó. Então ficou menos 2J, ou seja, ele foi para baixo, ó, menos 2, só imaginário puro, ou só complexo puro, tá aqui, ó, menos 2J. Opa, peraí, deixa eu tentar multiplicar de novo. Vamos mais uma vez. Agora, ó, 2J quarta. Opa, 2J quarta é 2J ao quadrado vezes J ao quadrado. Só que eu sei que 2J ao quadrado é menos 2, né? Porque o J ao quadrado está aqui em cima. E o J ao quadrado por si só é menos 1. Opa, mais 2. Menos com menos dá mais. Eu volto aqui, ó. Vamos fazer só mais um. E o 2 à quinta? Poxa, 2 à quinta é nada mais do que 2 à quarta vezes J. Opa, só que 2 à quarta, eu voltei, percebe? Ó, J ao quadrado vezes J ao quadrado, né? Deixa eu fazer aqui embaixo, ó. J ao quadrado vezes J ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que é 1. Então, as potências de J, né? Então, ela vai J é J, J ao quadrado é menos 1, J ao cubo é menos J, e J à quarta é 1 de novo. Quando eu fizer 2J quinta, J quarta voltou, né? Então, J quarta voltou para 1. Isso aqui é 2J. Opa, estou aqui em cima de novo, ó. O que que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que cada vez, você percebe que é o seguinte, ó, daqui para cá,
Perceba que daqui para cá, né, eu saí do 2 que estava aqui, no eixo real, e fui para o eixo Y. E fui caminhando, ó, rotacionando esse número cada vez que eu multiplicava por j. Então, toda vez que eu multiplico por j, eu tenho uma rotação no plano complexo. Você pode pensar nisso como uma rotação mesmo, uma transformação, né? Toda vez que eu multiplicar por j, um número todo, ele roda no número complexo, no plano complexo de 90 graus, né? Porque eu tenho aqui 90 graus. Então, se eu pegar um número, e isso vale também para números que não são complexos puro, ou real puro, né? Então, se você pegar, por exemplo, um número que está aqui, ó, e multiplicar ele por j, você vai ver que ele vai vir para o lado de cá 90 graus, perfeitamente. Se multiplicar ele de novo, ele vai vir para baixo aqui. Se você multiplicar ele de novo, ele vai vir para cá. E se você multiplicar de novo, ele volta e fica rodando 90 graus cada vez que você multiplicar por j. Bom, essa daqui é só um exercício. Com o tempo, talvez fique mais fácil a gente entender o que isso significa. Muito bem. Mas, dadas as potências de j, vamos agora pensar numa outra representação. Então, essa forma retangular já nos ajuda. Mas tem uma forma também que, junto com ela, nos ajuda também, que é a chamada forma polar. Muito bem. Então, voltando aqui para o nosso plano complexo, eu tenho aqui o meu z, né? Ele está aqui, a mais bj. E eu desenhei essa seta azul, esse vetor unindo a origem até esse cara, desde o começo. Bom, esse vetor azul, ele tem um certo módulo, ele tem um comprimento entre O, que é a origem do sistema, até o número complexo, e ele faz um certo ângulo θ com a horizontal. O, o módulo desse cara, né, o módulo desse cara todo, eu vou chamar de módulo de Z, ou seja, é o comprimento de Z, é o comprimento entre eu sair daqui e chegar até o Z mesmo, né? Por isso que eu posso chamar de Z, né? Você poderia pensar que era, sei lá, o módulo entre z menos o da origem, mas a origem é sempre 0, 0, então a gente não representa, a gente só coloca o módulo de z mesmo, um pedaço de z que eu preciso percorrer para chegar até ele mesmo, a esse ponto. E esse ângulo θ é o ângulo que esse módulo, né, esse vetor, faz com a horizontal. Então, pensando o seguinte, né? Pensando que eu tenho um número complexo z na forma retangular a mais bj, eu sempre posso pensar neles como um par ordenado AB, né? No plano complexo. Existe também a forma polar. A forma polar, ela representa o meu número complexo, perdão, o meu número complexo aqui, que eu vou colocar um chapéuzinho, né? Esse chapéuzinho aqui para dizer que não é a forma retangular. Ele vai significar outra coisa para a gente daqui a pouco, mas é só para a gente não misturar as coisas. Então, Z chapéu, que seria a nossa forma polar, ele tem também um par ordenado, onde eu tenho um certo raio, que no caso aqui, esse raio é esse módulo, né? O raio, como se eu estivesse desenhando uma circunferência aqui, né, de raio Z. Então, isso aqui seria o nosso raio. E um ângulo θ que vai descrever. Então, eu tenho duas formas de descrever um ponto no plano. Ele pode ser ou coordenadas retangulares ou coordenadas polares. E, se você não lembra, então, você dá uma revisada, dá uma procurada no seu livro de cálculo favorito, coordenadas polares, ele vai te explicar certinho e vai dar exemplos de várias formas de escrever curvas no sistema de coordenada polar. Muito bem. Dado isso, então, o meu R aqui é o meu módulo de Z e o meu θ é o meu próprio θ. E aí, para desenhar na forma polar, né, eu vou lançar a mão aqui da fórmula de Euler. A fórmula de Euler é do seguinte: que eu posso representar um número na forma polar multiplicando pela amplitude dele e a fase dele, ou o argumento, multiplicando aqui em cima de uma exponencial número complexo, multiplicando aqui em cima, tá bom? Muito bem. Uma forma de representar, né, uma questão de notação aqui, é representar, em vez de escrever e j, não, e exponencial elevado a j vezes θ, eu economizo essa exponencial jθ e eu coloco o módulo e eu coloco esse símbolo de ângulo aqui, e eu coloco o J, tá bom? Notação. Muito bem. Primeira coisa que a gente vai tentar entender agora é a relação entre essas duas formas, tá bom? Guarda isso daqui no coração, que eu vou usar para Fazor daqui a pouco.
mas por enquanto vamos manter a fórmula de Euler, que eu quero mostrar um negócio legal para vocês também. Muito bem. Qual que é a relação entre esses dois? Perceba o seguinte, ó, que esse módulo de J, se eu vier aqui, por exemplo, e pensar, né, nesse cara aqui, que eu vou estar desenhando em amarelo, como um triângulo retângulo, ó, porque aqui é retângulo. O que que eu vou ter aqui? Esse cara aqui é a hipotenusa, esse cara aqui é o cateto oposto do ângulo θ, né? E esse cara aqui é o cateto adjacente ao ângulo θ. E aqui, galera, se a gente tem um triângulo, eu vou redesenhar, porque eu achei que amarelo ficou ruim. Vou fazer em vermelho. Então, ó, esse triângulo retângulo aqui, ó, ele tem o cateto oposto, o cateto adjacente a θ, a hipotenusa, e eu consigo, pensando no triângulo retângulo, eu consigo relacionar os meus cateto oposto, que no caso aqui o cateto oposto é a própria medida B, e o cateto adjacente aqui, ó, é a própria medida A. Então eu consigo relacionar o módulo com os meus catetos, que os catetos, na verdade, são as representações retangulares do meu número complexo. Então perceba que, se eu fizer, né, a gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, e eu isolar a hipotenusa aqui, ó, eu sei que o módulo, ele é A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Poxa, título de curiosidade aqui, né, ó. Quem que é A quadrado mais B ao quadrado? É a multiplicação, ó, do Z pelo seu conjugado. Se eu tirar a raiz quadrada disso, ó, eu tenho o próprio módulo. Olha que legal, né? Loucura não, né? Isso aqui faz todo sentido. Se eu tirar a raiz quadrada do número pelo seu conjugado, eu tenho também o módulo dele. Mas não era, essa não é o foco de hoje, o foco está aqui em cima, né? Muito bem. Vou colocar aqui. Muito bem, então essa é a conversão, né? Então o módulo de z é a raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado. E se eu tenho o cateto oposto aqui, o cateto adjacente, e eu não quero relacionar com a hipotenusa, eu posso relacionar diretamente os cateto oposto com o cateto adjacente pegando a tangente. Só que eu quero o ângulo, eu não quero a tangente do ângulo. Então eu faço o quê? Para achar o ângulo, eu faço arco tangente, né? Então eu estou usando aqui a notação ATAN de arco tangente, de cateto oposto pelo cateto adjacente do ângulo θ. Bom, muito bem. Então, eh, essas são as conversões de retangular para polar, porque eu tenho os valores em retangular e vou achar os valores de polar. E como é que eu faço, pessoal, para sair, se eu tenho, por exemplo, o módulo e o ângulo, o argumento, eu quero ir para a forma retangular. Pessoal, se eu tenho a hipotenusa e eu tenho o ângulo, poxa, cateto adjacente é cosseno, cateto oposto é seno. Acabou, né? Então eu pego a hipotenusa, multiplico pelo cosseno na projeção em x. Se eu quero b, eu pego o módulo de z e multiplico pelo c. E acabou. Simples assim. Então, de retangular para polar é um pouquinho mais chato, de polar para retangular é facílimo. Por isso que eu falo, pessoal, essas relações aqui, se você tiver sempre em mente, sempre no coração, o plano complexo e lembrar das trigonometria básica, né? Você consegue sair de um para o outro sem precisar decorar nada. E, né? O que é interessante aqui, ó, que o Z é igual a mais BJ, mas se eu pegar esse A e jogar aqui, ó, e se eu pegar o B e jogar aqui, eu tenho Z cosseno de θ mais J cosseno de θ. Só que quem que é cosseno de θ mais J seno de θ, né? Se eu colocar o J em evidência, o Z em evidência aqui, ó, e multiplicar o cosseno de θ mais J seno de θ, poxa, isso daqui é a própria representação de Euler, tá? Então, isso daqui é que vem aqui, né? Então, assim, deixa eu apagar isso aqui, que eu acho que tem muita informação aqui nesse cantinho. Então, o que que isso aqui quer dizer? Que a representação cartesiana e a representação polar, elas têm uma relação muito forte, né? Então, aqui eu estou no cartesiano, no retangular, só que essa representação é a própria, está muito perto da forma polar, beleza? Então, vamos fazer uns exercícios aqui. Antes de fazer exercício, perdão, vamos falar sobre o fasor. Então, pessoal, essa daqui
é a representação de polar, como eu já comentei, então eu vou pegar esse ângulo e colocar aqui, e o módulo aqui. E aí, esse chapéu, né, ele pode indicar forma polar. Então, por exemplo, quando você quer representar uma impedância na forma polar, eu estou usando a notação de Z chapéu. Só que a impedância, né, que no caso aqui eu vou colocar um L de impedância indutiva, só para a gente não confundir com o Z aqui, que é um número complexo na forma polar, essa impedância com o chapéu, ela é um valor fixo, tá bom? Porque, dada uma certa frequência, a impedância do indutor ou do capacitor, né, ou do resistor, ela não muda, dada uma frequência fixa. Mas, quando eu tenho tensão, tensões ou tensão, né, e corrente, esses caras, lembre-se que em corrente alternada, tensão e corrente são senoides. Isso significa, então, que o fasor, ele gira, né? Ele rotaciona. Então, eu tenho um plano aqui, complexo. Se eu colocar, então, um certo módulo e uma certa fase, né, nesse cara, o fasor, ele gira, porque ele está toda hora trocando, né? Tem horas que o seno é positivo, tem horas que o seno é negativo, e isso vai alterando. Então, o fasor, ele rotaciona no plano complexo, ele está toda hora mudando o seu valor. Mas a gente representa ele com a amplitude dele e a fase em relação à referência, e a gente sabe que mesmo assim ele altera ao longo do tempo, tá bom? Enquanto que a impedância não muda. Bom, como que eu faço então a multiplicação desses caras? Essa é a parte bacana aqui, né? Então, lembra que eu estou multiplicando senos e cossenos aqui, né? Senos, multiplicando senos. Então, eu tenho aqui, ó, o módulo de Z1 vezes J de θ1, que é a representação de Z1, e eu tenho Z2, θ2, que é Z2. Bom, eu tenho multiplicação, eu tenho um valor real aqui, um valor real, eles se multiplicam, e o E, né, as exponenciais, como a base é a mesma, que é uma exponencial, né, número de Euler, eu somo os expoentes. J θ1 mais J θ2, só que eu coloco o J em evidência e eu caio nesse cara aqui, né? J θ1 mais θ2. Opa! Então, a representação em polar, ela é Z1, Z2 multiplicados, ângulo θ1 mais θ2. Então, olha que fácil aqui, né? Multiplicar dois números complexos na forma polar, simplesmente eu somo os ângulos e multiplico as amplitudes. Para divisão, se eu fizer o mesmo arranjo, né, só que agora dividindo aqui, o que vai acontecer é que eu vou ter Z1 sobre Z2 e eu vou subtrair θ2 de θ1. É isso. Então você fica aí, pode tentar encontrar, fazer essas mesmas aplicações e chegar nessa fórmula aqui. Isso facilita bastante a nossa vida. Então vamos fazer uns exercícios aqui, ó. Como que eu faço na forma polar? Bom, o módulo, né, eu vou chamar esse cara aqui de Z, né? Então o módulo de Z aqui, ele é 9 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, raiz quadrada, se eu aplicar a fórmula, né? Então, só, última vez que eu vou fazer isso, eixo real, eixo imaginário, eu tenho 9 aqui, eu tenho 5 aqui, um pouquinho para lá, e esse daqui é o meu módulo de Z, tá? Esse cara, que é a hipotenusa, é a raiz quadrada da hipotenusa, ao quadrado. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 81 mais 25, que é igual a raiz quadrada de 106, né? Muito bem. Raiz quadrada de 106 é só eu levar a meio aqui no Python. 10,3 ou 10,29, vamos colocar 10,3 aqui para seguir a nossa cartilha de aproximação. Muito bem. Esse cara aqui eu também vou chamar de Z. Então, o módulo de Z, ele é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui é a raiz quadrada de 9 mais 4, que é a raiz quadrada de 13. A raiz quadrada de 13, a gente sabe de cabeça que é 3,6. Tá aí o módulo dos dois, certo? Então, o módulo tá aqui, o módulo tá aqui.
E a fase? Bom, a fase, pessoal, né? A fase é esse cara aqui, θ, que eu vou pegar o cateto oposto, que é 5, e o cateto adjacente, que é 9, e eu vou tirar arco tangente. Então, você pode fazer, posso usar a tan, opa, desculpa. O θ, ele é o a tan de cateto oposto, que é 5, sobre o cateto adjacente, que é 9. Então, eu venho aqui, eu vou pegar da biblioteca Math, né, matemática, eu vou pegar o ATAM, que eu preciso, e eu vou fazer o arco tangente de 5 sobre 9, porque o ATAM não é uma ferramenta, não é um número, uma função nativa do Python, a gente precisa importar ela de uma biblioteca chamada Math. Isso daqui nos deu em radiano, né? 0,507. Que, né, eu vou converter esse cara, eu preciso converter ele para graus, eu quero converter ele para graus. Então, eu vou primeiro importar o pi aqui, e aí eu vou pegar esse ATAM e multiplicar de 180 sobre pi, porque eu estou em radianos, que é como se fosse no domínio de pi, digamos assim, e eu quero ir para graus, então 180 sobre pi, né? 180 graus. Isso daqui é radianos. Se eu multiplicar por 180 graus sobre pi radianos, o que está acontecendo aqui? Eu vou cortar radiano com radiano e vai sobrar o grau em cima. Então, se eu multiplicar 507 sobre 180 e dividir sobre π, perceba que eu posso fazer isso, porque esse cara todo aqui é 1. 180 graus sobre π radianos, como conservei as unidades, esse cara é 1. Então, isso daqui dá 29,1 graus. E, aqui embaixo, a conta é a mesma. Θ é igual a tan ou tangente a menos 1. Vale qualquer notação que você preferir, desde que eu entenda o que está acontecendo. Se você quiser colocar também arctangente, fica à vontade, tá bom? Essa anotação aqui em cima são das bibliotecas de programação, porque às vezes eu uso. Para escrever, essa é mais econômica, então eu geralmente escrevo nessa, apesar de definir nas outras. Aqui, então, é cateto oposto, né? Eu desenhei aqui. O cateto oposto, ele é 2, que é a parte imaginária, e o cateto adjacente é 3, que é a parte real. Então, é 2 sobre 3, imaginário sobre real, ou cateto oposto pelo cateto adjacente. Mesma coisa, então, arco tangente de 2 sobre 3 multiplicado já, 33,7 graus. Maravilha! Então, já conseguimos representar os números complexos do retangular para polar. Se eu quiser voltar agora aqui, ó, e achar o A e o B, né? O A e o B. Bom, eu tenho esse número complexo aqui, θ e o módulo. Aqui é A, aqui é B. Então, A é o módulo projeção cosseno de θ, ou seja, 2 cosseno de 45. E aqui é módulo de Z, seno de θ, que é 2 seno de 45. No caso, vai ser igual, né? Então, agora eu preciso do cosseno e do seno também. Então, from math, import seno e import cosseno. Então, eu vou fazer 2 vezes o cosseno de 45, que no caso eu sei que é π sobre 4. Então, 1,414. 1,41. Aqui também é 1,41. Ficou feito. Certo? Então, A e B reconstruiu o meu número complexo. Tá aqui, bonitão. Na forma retangular. Muito bem. E aqui embaixo, mesma coisa. A é 4 cosseno de 37. E o B é 4 seno de 37. Bom, eu falei que se eu tenho aqui um número em radianos e eu quero converter ele para graus, eu multiplico por 180 graus sobre π radianos. Isso aqui vai sair na unidade de graus depois, que não é unidade, né, dimensional, mas enfim. Agora, se eu tenho um número, um θ, que está em graus,
e eu quero transformar ele em radianos, né, para eu poder pôr na minha calculadora, eu quero que o radianos saia em cima, então eu divido por 180. Aí, digamos assim, né, vai cortar grau com grau, isso não existe, né? Aqui vai cortar radiano com radiano, vai sair grau. Isso não existe, mas a unidade final disso aqui é radianos, né? Então, deixa eu reescrever isso aqui só para ficar mais visual. Então, se eu pegar π, multiplicar por 180 e dividir por θ, perdão, isso aqui vai ter a unidade final de graus, do jeito que está aqui. E do jeito que está aqui, θ vezes π sobre 180, isso aqui vai ter unidade de radianos, do jeito que está aqui, né? Muito bem. Então, como eu estou em graus, eu quero fazer cosseno de 37, no caso aqui é 4, né? 4 cosseno de 37. Como eu estou em graus e eu quero chegar em radianos, eu multiplico por π, divido por 180, tá lá, 3,19. E agora eu coloco seno 2,40. 2,41, vai. 2,41 porque tem um 7 aqui. B tá aqui, o A tá aqui. Você pode representar esses números no plano complexo e ver que vai funcionar. Muito bem, vamos multiplicar então agora. Se eu fosse multiplicar esses caras é, na forma senoidal, o que que seria, né? Esqueci de comentar esse aqui, ó. Então, ó, 2, o que que isso aqui é na forma senoidal? 2 seno de ômega t, que a gente não sabe a frequência quando a gente tem essa notação, mais 45, que multiplica 3 vezes o seno de ômega t menos 15 graus. Como que você faz essa conta? Faz, né? A gente tem multiplicação de seno. Bom, talvez você consiga, senos com argumentos diferentes, você consiga fazer alguma propriedade geométrica aí, trigonométrica, né? Mas a gente não faz essa conta. Então, como que eu faria isso aqui? Propriedade de fazores, multiplica módulo com módulo. Então, 2 vezes 3, 6. Soma as fases, mais 45 menos 15, mais 30 graus. Acabou. Então, aquele cara muito louco tem esse formato aqui. Simples assim, como a vida tem que ser. Divisão, divide amplitude com amplitude. 3, 3, 3. Subtrai as fases, 37 menos 14, 23 graus. Vou fazer um exercício aqui, ó. E aí, o que que é isso aqui? Bom, a gente sabe que E, né? A gente sabe que E elevado a J θ é seno de θ mais J cosseno de θ. Só que esse é o meu novo θ. Então, o que que é isso aqui? Isso aqui é igual a seno de 2θ mais J cosseno de 2θ. Você lembra as propriedades de seno de θ e cosseno de 2θ? Não, tem problema. Vou te mostrar quais são. Bom, isso daqui é igual a isso aqui, concorda? E elevado a jθ ao quadrado, propriedade exponencial, eu vou multiplicar jθ por 2, eu vou voltar lá de cima. Bom, multiplicar e elevado a jθ ao quadrado é elevar esse todo mundo ao quadrado. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui agora e vou escrever aqui, ó. Seno de θ. Opa, eu inverti. Eu inverti, gente, desculpa. Inverti. Então, tá lá, ó. Cosseno de 2 de θ mais j seno de θ, todo mundo ao quadrado. Vamos lá. Produto notável aqui, então. Produto notável não, é propriedade. Vamos lá. Quadrado primeiro, mais quadrado segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Isso daqui é menos um. Então vai ficar cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, mais, vou pegar esse j, vou pôr em evidência aqui, 2 seno de θ, cosseno de θ. Essa daqui é a parcela real, essa daqui é a parcela imaginária. E o que aconteceu aqui, pessoal? Olha só. Perceba aqui, parte real com parte real, né? Então, ó, cosseno de 2θ
é igual ao cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Então, ó, cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno de θ. Você pode ir lá na sua tabelinha preferida de equações trigonométricas, você vai ver que isso é verdade. Parte imaginária com parte imaginária. Então, tá lá, o seno de 2θ é igual a 2 seno de θ cosseno de θ. Então, você pode olhar na sua tabelinha favorita de cálculo mais próximo de você, ou na internet mesmo, e você vai ver que essas propriedades são verdadeiras e você consegue fazer isso para várias outras características, né? Então, se é 2θ, θ sobre 2 e por aí vai, você consegue brincar com essas propriedades, dada o formato polar que ele vai te devolver essas propriedades. Bom, muito bem. Então, em circuitos elétricos, né, eu já me adiantei um pouquinho, mas para encerrar aqui a nossa representação, a gente costuma fazer o quê? A gente tem, né, os fasores na forma senoidal, eu tenho amplitude máxima, vezes uma frequência, né? Quando não tem nada, o argumento é zero. Então, por exemplo, uma fonte de tensão, ela é geralmente a nossa referência, e aí esse fasor, né, então V chapéu aqui, ele é o quê? O pico, né? Tem alguns autores que usam o valor eficaz. Eu sigo outros autores que usam o pico. Então, o valor de pico vem aqui no módulo e a fase é o argumento, né, do fasor é só a fase deslocada. Como esse cara aqui varia no tempo, né, ele vai modular, vai fazer o nosso... É esse ômega t aqui que vai fazer o nosso fasor girar ao redor do plano complexo. A gente não precisa, porque toda hora ele está variando, né? A única coisa que tem que garantir é que todo mundo que vem depois vai ter a mesma frequência. Só isso. Mas aí as fases, que é o que está importante, né? Será que essa corrente, né? Ela está adiantada ou atrasada em relação à tensão? É muito importante essa análise depois em circuitos polifásicos, circuitos trifásicos, por exemplo, né? Como que as minhas fases estão? Elas estão deslocadas de quanto? E por aí vai. Então, essa é a representação de fasor, vale todas as propriedades que a gente viu antes. Então, como eu disse, alguns autores usam... Opa, errei aqui a anotação. Aqui não é VM, né? Aqui é um valor que a gente chama de eficaz. Então, eles usam um valor eficaz, que o valor eficaz... perdão, gente. Do lado de cá. O valor de pico, ele é maior que o valor eficaz por um fator de raiz de 2. Muito bem. E se eu tenho uma corrente, geralmente essa corrente, ela vai ter, geralmente, porque não é sempre, ela pode ter fase zero, mas ela vai ter uma fase φ, que pode ser positiva ou negativa, ou seja, se ela for positiva, ela está adiantada em relação à tensão, e se ela for negativa, ela tá atrasada em relação à tensão. E aí, todas as propriedades de cálculo em polar que a gente fez até agora, a gente pode aplicar aqui, né? Então, se eu pensar, por exemplo, V fasor, impedância fasor e fasor, eu consigo fazer, perdão, Z polar, né? Esse Z aqui de impedância ele não muda. Eu consigo fazer essa conta muito facilmente. Então, por exemplo, vamos voltar agora lá no nosso primeiro slide. Como que ficaria essa conta em fasor? Bom, em fasor seria, né? Vamos pegar aqui, ó, 120, como não tem nada, fase zero, dividido por 0,03, fase menos π sobre 3, ou, né, já vou colocar em grau aqui em cima, então π sobre 3 é 60 graus. Divisão de fasores vai ficar 4.000 vezes a fase de cima menos a de baixo. Então, zero menos 60, que vai ser... Então, essa impedância do indutor, ela vai ser 4 quiloohms fase 60. Que foi um exemplo aqui que eu peguei aleatório, né? É impossível acontecer isso, porque para um indutor puro, ele tem que ter fase 90, né? Então, foi um exemplo aqui numérico apenas, mas seria assim que você faria essa conta. Se tivesse algum outro elemento, isso é real, né? Poderia ter uma fase diferente. Perdão, a impedância tem que ser sempre 90, né? Mas enfim, é um valor, um cara didático. E aqui, como que eu faria, né? Como que eu faço para somar esses dois caras? Bom, aqui é interessante por causa do seguinte. Eu tenho aqui corrente I, que é igual a I1 mais I2,
que vai ser, eu vou colocar em miliampere, vai ser em miliampere no final, tá? 65 raiz de 30 graus mais 37 raiz de zero. Então, perceba que aqui eu tenho essa amplitude, essa amplitude, zero fase aqui. Só que eu não falei de soma em polar, porque soma em polar é muito difícil. Então, o que que a gente faz? A gente transforma esses caras em retangular e soma eles. Então, eu faço o que aqui, ó? Eu vou, vamos abrir um parênteses. Quem que é esse cara aqui, ó? Meu A e meu B, né? Esse aqui é 65 cosseno de 30, 65 seno de 30. Vamos fazer a conta aqui, ó. 65 cosseno de 30, que no caso ele é π sobre 6, já está lá em cima. Vai dar 56,29. E o de baixo é o seno de 30, 32,5. E esse cara aqui? Esse cara aqui, ele vai ter uma 37 cosseno de zero, que é 37, e um B seno de zero, que é zero, zero. Muito bem. Então, eu vou somar esses caras aqui na forma retangular, que é mais fácil. Vai ser o quê? Vai ser 56,29 mais J 32,50 mais 37, que vai dar o quê? 56,29 mais 37 vai dar 93,29 mais J 32,50. Isso aqui é, miliamperes, mas eu vou passar na forma polar de volta, que é o que eu estava representando ali para eu saber a senoide dela, né? Quero saber se ela está adiantada ou se ela está atrasada. Bom, o módulo vai ser o quê? Vai ser 93,29 ao quadrado mais 32,5 ao quadrado. Tudo isso raiz quadrada. 98,79. 98,79. E a fase? A fase é arco tangente do imaginário sobre o real. Se você está com dúvidas aqui, volta um pouquinho no vídeo. Isso aqui vai me dar um radiano, mas eu quero em graus. Tá aí 19,2 graus. Milímetros. Então tá aí, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, volta o vídeo aí um pouquinho, que você vai ver essas propriedades explicadinhas. Segue no canal aí para continuar postando mais vídeos e você recebê-los rapidinho. Valeu!